E aí, pessoal, tudo bom? Vamos seguir então com a parte do while. O que a gente pode fazer com a implementação do while e como a gente faz isso, tá? Lembrando de como que é a estrutura do while, tá? O while ele vem com a palavra-chave while, então ele começa a definir a partir da palavra-chave. Daí ele coloca uma condição. Essa condição é booleana, tá? Então é parecido com a condição do if. O if ele vai ter sempre uma condição de verdadeiro ou falso para decidir se vai para um lado ou se vai para o outro. E aqui do while, eu também tenho uma condição se é verdadeiro ou falso, para ele decidir se continua dentro do loop ou se ele sai. Então essa é a ideia do while. Se essa condição for verdadeira, então ele entra no loop e faz as ações que precisam ser feitas. Terminou aqui essa indentação de código que forma o bloco do while, ele volta para essa condição e repete essa análise. Enquanto essa condição for verdadeira, ele vai continuar lá dentro repetindo esse código. Então aqui fica uma dica, tá? É muito fácil de acontecer um loop infinito nesse caso. Então tem muito cuidado para você montar o seu loop while, porque se essa condição for semanticamente impossível de dar false, né, de dar falso, então você nunca vai sair desse loop while. Então ele fica preso no código, sempre ele ali não sai nunca, tá bom? Outra coisa interessante também dentro do loop while que eu estou citando aqui, mas que você pode também usar no loop for, tá? São as palavrinhas break e continue, tá? O que elas fazem em ambas situações, no while ou no for? Ela vai decidir se você quebra ou se você continua a iteração naquele ponto de código, tá? Então nesse exemplo aqui, eu estou de propósito colocando um true aqui. Então, lembrando aquele exemplo que eu falei, né? Se você colocar alguma condição que nunca vai ser falsa, esse while vai ficar repetindo eternamente, tá? Então aqui, forçosamente, esse while está fazendo alguma coisa. Essa repetição do while, em teoria, vai ficar repetindo eternamente. Só que olha só o que está acontecendo aqui dentro do while. Eu já tenho um if que ele vai fazer a comparação. O contador, ele é igual a 3. Se ele for verdadeiro, né, se ele for igual a 3, aí ele entra aqui e vê contador mais 1. Ele adiciona o valor mais 1 no contador. E ele dá o continue. Daqui a pouco a gente vai entender o que é o continue, tá? Daí ele sai do if, então ele continua aqui na estrutura do while, e aí ele mostra qual é o valor do contador. Adiciona mais 1 de novo, e aí ele vê se o contador for igual a 6, aí ele dá o break, tá? Então lembrando, o contador ele começa em 0 aqui nesse exemplo. Então a primeira iteração desse while, o contador vale 0. Daí 0 é igual a 3? Não. Então esse trecho aqui ele não executa, tá? Então ele mostra, o contador começa em 0. Daí eu adiciono mais 1. Agora o contador vale 1, tá? Só que o contador 1 é igual a 6? Não. Então se não é, ele não vem para essa linha. Daí ele volta para o while aqui em cima. Agora o contador está valendo 1. 1 é igual a 3, e de novo ele não repete esse código. Tá? Ele não entra aqui no if. Daí ele mostra e soma mais 1. Como agora vale 2, né? Mas o 2 também não é igual a 6, então ele não entra aqui. Daí ele volta. Agora imagine a situação. Vai chegar aqui, o contador vai ser igual a 3. 3 é igual a 3? Beleza. Ok, true. Então ele entra aqui e ele soma mais 1. 4. E ele dá o continue porque ele só vai chegar até aqui. Ó. Quando você dá o continue, ele não parte aqui para baixo. Ele volta no começo da iteração. Então ele já somou 1, tá vendo? Então virou 4. Então aqui 4 é igual a 3, aí ele não entra mais aqui. Ele vai voltar para cá. Até o momento em que o contador, tá? Resumindo um pouquinho para não ficar tão confuso, o contador vai chegar em 6. Chegou em 6, aí ele dá o break. O break, ele forçosamente para essa interação de repetição. Então aí sim o while para, tá bom? Então a mesma coisa você pode pensar também no for. O for ele já tem naturalmente a sua condição de parada, que é o último elemento da sua lista. Terminou de contar todas as partes da lista, né, de passar um por um e terminar a lista, o for vai parar. Então ele vai conseguir parar. Mas se eu quiser parar em algum momento no meio do caminho, eu posso. É só colocar um break em alguma condição, que aí ele não vai fazer o for até o final. Ele para um pouco antes.
tá bom? Então só para você ver que essa parte do break, do contínuo, pode ser interessante para você controlar um pouco, principalmente no while, quando você tem um ciclo muito grande de repetição, tá bom? Vamos para os exercícios. Vamos lá. Primeira coisa, fazer exercício 1 aqui. Faça um programa que leia 5 números e informe qual que é o maior deles. Então você tem uma sequência de números que a pessoa digitou, tá? E o programa vai mostrar só o maior número. Então pensa um pouquinho, pausa o vídeo e depois a gente volta. Beleza, vamos lá. Eu já vou pegar um trecho de código pronto aqui e a gente discute ele. Então, primeira coisa, vamos montar essa lista de números. O usuário que vai digitar, tá? Iterativamente. Como é que eu posso fazer isso? Eu crio uma lista vazia. Lembrando, lista eu posso editar, eu posso mexer nela. Se fosse uma tupla, eu não conseguiria fazer, tá? Então, qual que é a condição do while que eu vou usar aqui? Essa função len é uma abreviação de length, né? De tamanho em inglês. Então ela vai voltar para mim qual que é o tamanho dessa lista. Quantos números ou quantos itens existem nessa lista, tá bom? Então eu vejo quantos itens tem na lista e se esses itens, né, se esse número for menor que 5, aí eu executo isso daqui, ó. E o que essa linha está fazendo? Existe uma função de uma lista, tá? A lista tem uma função chamada append, que ela faz o quê? Ela inclui um item na lista. Então, essa função append ela está incluindo um item lá dentro, tá? E aqui essa função input com int, que é o número inteiro que eu estou digitando aqui, tá bom? Nesse exercício, vamos assumir só números inteiros aqui, tá? Daí eu faço essa inclusão. Quando eu faço uma inclusão, ele volta no while, então agora a lista não tem mais zero, porque aqui a lista vazia vai dar zero, tá? Ele já tem um número que eu digitei. Só que 1 ainda é menor que 5. Então ele volta e você digita outro número. Você vai fazer isso até que momento? Até em que o tamanho dessa lista seja 5. Né? Se der 5, você vai ver que 5 é menor que 5, aí é falso, não é verdadeiro. Então ele para o while e segue em frente. E agora como é que eu faço para mostrar o maior número? Eu posso usar uma função em Python que chama max, que ele pega uma lista de inteiros e mostra qual que é o valor máximo, né? Qual que é o maior valor dessa lista. E é assim que eu faço nesse exemplo. Vamos lá. Eu vou colocar o número 1, depois o número 5, sei lá, o número 4, o número 11 e o número 6. Então, dessa sequência, o 11 é o maior. Beleza? Vamos seguir então para o último exercício, que é montar uma série de Fibonacci. A série de Fibonacci é seguindo nessa ordem aqui. Sempre começa com os dois primeiros elementos sendo 1, tá? E o terceiro elemento, ele é a soma dos dois elementos anteriores. Então, ele sempre começa com 1, então o terceiro elemento é 1 mais 1, então 2. Daí o próximo elemento vai ser 1 mais 2, que é 3. E assim por diante, né? 2 mais 3, 5 e assim vai, quantos itens você quiser na sequência, tá bom? E aí você monta uma função, então, que você dê qual que é a quantidade de elementos dessa série que você quer, e aí ele vai mostrar pra gente na tela, tá bom? Pensa aí e a gente já volta. Beleza, pessoal? Mais uma vez, para agilizar, vou colocar já o código aqui para a gente discutir junto, tá? Eu tenho, então, um input, né, que o usuário vai colocar, que é qual que é a quantidade de elementos dessa série Fibonacci que eu quero ver. Então a pessoa digita um número inteiro ali, eu quero os 10 primeiros elementos, os 5 primeiros elementos, tá? Como é que eu crio então essa série Fibonacci? Bom, como eu disse, ela sempre começa com 1 e 1. Então eu posso já começar essa lista, né, de números com os valores 1 e 1 aqui. Daí eu uso o while, né? Se o tamanho dessa lista for menor que o total de elementos que eu escolhi, então eu vou fazer o cálculo do próximo elemento, tá? Como é que eu faço isso? Eu pego a quantidade de elementos, subtraio 1 para eu saber qual que é o último elemento dessa lista, tá? Daí eu vejo qual que é o próximo. Lembrando, como é que eu faço o cálculo do próximo elemento? É a soma dos dois últimos. Então, para saber qual que é o elemento que eu estou somando, eu posso pegar essa lista e eu coloco entre colchetes qual que é o número, o índice daquele elemento, né? É o primeiro elemento, é o segundo, é o terceiro, é o quarto, e assim vai. Então eu pego o elemento e o elemento menos 1. Então eu volto, né, para poder pegar o elemento para trás.
faço a soma desses dois elementos e aí eu tenho o próximo elemento. Daí eu faço um append. Lembra do append? Eu coloco esse número na lista. E assim eu vou fazendo até terminar todos os elementos da lista. E por último, quando ele terminar a condição, né, de x elementos que eu escolhi, ele para de fazer o while e aí ele segue para o print de tela, tá bom? Vamos ver então um exemplo de uma lista de Fibonacci com 5 elementos. Tá vendo? Ele começa com 1 e 1, depois o 2, o 3 e o 5. E você pode colocar 20 elementos, quantos você quiser, né? Ele vai criar para você todos os elementos com essa lógica do while e vai ficar repetindo aqui até terminar essa condição, tá certo? Bom, pessoal, espero que tenha gostado aqui dessa aula mais prática, né? Um pouco mais interativa. Lembrando, esse Python Notebook aqui é totalmente livre para você mexer à vontade, né? Você deve, na verdade, pegar isso aqui para poder exercitar, pegar novos exercícios também para poder consolidar esse conhecimento e assim vai seguindo para os próximos itens do curso até você chegar ao ponto de conhecer os algoritmos de IA e conseguir manipular dados para conseguir chegar em algum sistema que use IA como racional, tá bom? Vamos seguindo então com o curso, espero ver você até a próxima aula, tá certo? Um abraço, até mais!